alma, declarar palavras de amor para Ele, dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno, porque hoje é o Dia dos Pais, então nós também temos que reverenciar Ele, não só hoje, todos os dias. Então eu quero que nesse momento vocês possam declarar palavras de amor para Ele, dizer que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele receba a recompensa do seu sacrifício através da sua vida, amém? Amém. Amém. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade. Obrigada, Jesus, por mais esse momento. Que o nosso coração e nossa mente se submeta ao seu senhorio agora, Jesus. E que toda distração nesse momento vá embora, meu Pai. Que sua palavra, Jesus, seja pregada hoje, Jesus, e alcance corações. Pois sabemos que quando o Senhor fala, tudo muda, nada fica do mesmo jeito. E nós queremos ouvir o falar do Senhor. Que nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir o que o Senhor quer ministrar ao nosso coração essa noite. Que sejamos, Jesus, totalmente dependentes de Ti nessa manhã e no restante desse dia. Em nome de Jesus. Amém? Abram a Bíblia em Mateus, por favor. 20. Mateus 20. Por favor. Eu antes queria pedir uma coisa. Que se fosse possível, ficasse mais juntinho todo mundo. Porque a gente sabe que quando a palha está junto, o fogo pega fogo mais rápido. Então, se possível, a galera que está aí mais atrás, chega mais para frente. Por favor. Todos acharam? Amém? Diz assim. Calma, que eu me perdi aqui. Diz assim: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber do mesmo cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para que foram preparados por meu Pai. Amém? Pode tomar o seu assento? Eu queria saber quem conhece a história dos moravianos. Se tem alguém que conhece a história dos moravianos, eu vou contar um pouquinho para vocês. Em torno do século XVIII, havia um grupo que se reunia e eles oravam 24 horas por dia, lá na Alemanha. Eles oravam 24 horas e esse movimento durou em torno de 100 anos. E eles foram conhecidos como moravianos. Até que 2 deles que estavam lá, eles ficaram sabendo que tinha um dono de uma ilha na Índia, que comprou metade das florestas da África e tinha comprado em torno de 2.000 escravos. E aí eles ligaram para esse cara, mandaram uma carta, aliás, né, porque na época não tinha celular, e perguntaram se eles podiam ir como missionários. E prontamente ele respondeu que não, que ele não queria que ninguém fosse pregar. Então, eles continuaram orando e a oração deles não era para o que eles queriam. Eles queriam ser uma resposta de Jesus na Terra. Eles queriam ser uma resposta do Pai na Terra. Então, eles oraram, continuaram orando para ver um discernimento de Deus para o que eles iam fazer. Até que Deus falou para eles se venderem como escravos. E eles mandaram outra carta falando: e se nós nos vendermos? Você nos aceita? Nós seremos seus escravos para sempre. E aí ele falou que sim, mas que ele não iria pagar o transporte, que o transporte eles queriam bancar. Então,
eles pagaram o transporte e foram até essa ilha. Chegando nessa ilha, aliás, antes de ir, todos os que estavam se reuniram, porque era a última vez que eles iriam se ver, porque eles se venderam para sempre. Então, eles choraram e oraram, e a oração deles sempre era que o cordeiro que foi imaculado receba a recompensa do seu sacrifício através da nossa vida. E, com certeza, ele recebeu, porque eles se venderam só para mostrar para aqueles 2.000 escravos que eles eram amados por Jesus, que eles eram escolhidos por Jesus, e por isso eles fizeram isso. Bom, tem um escritor que se chama Brother Yun. Ele é conhecido como Irmão Yun. Ele escreveu O Homem do Céu. Eu não sei se alguém já leu, eu não sei se alguém conhece sobre ele. Ele foi preso na China, várias vezes ele foi chicoteado porque pregava o evangelho. E ele ia sempre preso, e soltava, ele voltava a pregar o evangelho, e ele voltava preso, e chicoteavam, e batiam nele. E até que uma vez ele veio para o Brasil. E aí ele foi pregar numa igreja, e durante a pregação, assim que acabou, o pastor subiu e falou assim: irmãos, eu quero que todo mundo estenda as mãos, e agora eu quero que ele se ajoelhe, porque a gente vai orar para ele não viver mais num país perseguido. Ele começou a se encolher todinho, e ele falou assim, pediu o microfone e falou: eu não quero que vocês orem para que meu país não tenha perseguição, porque senão eu vou ser crente assim como vocês. Então, eu quero que eu seja a esperança para aquele povo, que eu pregue a esperança para aquele povo. Já falando sobre isso e adentrando mais o texto, que fala da mãe, a Salomé, mãe de Tiago e João, que andavam com Jesus. Quando esse texto é narrado, Tiago e João já andavam um tempo com Jesus. Então, eles já sabiam o que Jesus fazia. Não era algo novo para eles. Eu vou viver com Jesus e vai ser só glória. Não, eles já sabiam como era a vida com Jesus. E quando eles pediram e estavam dispostos a beber do cálice que Jesus bebeu, eles sabiam o que eles estavam passando e pelo que eles iriam passar. Tiago morreu, e foi um dos primeiros a morrer. Ele morreu decapitado por Herodes, por amor a Jesus. João morreu na ilha de Patmos, pregando o amor de Jesus. Porque eles foram homens que escolheram beber do cálice que Jesus bebeu. E prontamente, quando Jesus pergunta se eles realmente querem beber do cálice, se eles estão realmente dispostos a beber do cálice, eu acho que eles nem demoraram muito para pensar e já falaram. Sim, podemos, nós queremos beber do cálice, nós queremos beber da glória eterna. Sara, mas por que você está falando sobre isso? Semana passada, eu creio que alguns estavam aqui na igreja à noite. E semana passada, um grupo de 5 jovens missionários da Jocum sofreram um acidente, tiveram 3 vítimas fatais, e todos que morreram tinham menos de 22 anos. E eles estavam saindo do Mato Grosso para ir para Rondônia, para traduzir oralmente a Bíblia para os povos indígenas. E infelizmente, aconteceu aquele acidente, e essa palavra está queimando no meu coração desde sexta, porque sexta a gente estava com a Simone, da Jocum da Chapada dos Guimarães, e ela falou que o marido dela que recebeu a ligação. E como ela é mãe, a primeira coisa que passou no coração dela foi: como que eu vou dar a notícia para esses pais? Como que eu vou ligar para a base que eles estavam, para os responsáveis de lá ligarem para os pais e falarem que eles morreram? E aí, ela disse que o marido dela é bem alto, e quando o marido dela recebeu a notícia, ele caiu no chão e começou a chorar, e ela falou que estava assistindo o enterro da Camila, que foi uma das que faleceram. E disse que o avô dela olhou para o caixão e falou bem assim: essa criança viveu os melhores dias dela. Eu estou feliz porque ela está na glória, porque ela se dedicou todos os anos à maior alegria que ela poderia receber. E eu estou feliz porque ela morreu não indo para uma festa, não saindo de uma viagem entre amigos. Ela morreu indo cumprir o grande comício.
Eu queria dizer para vocês que o martírio não é quando a gente morre só por Jesus. O martírio começa quando aceitamos Jesus. Nós temos que morrer todos os dias para caminhar com Jesus. Às vezes, a gente quer fazer X. E não é o que Deus tem para nós. Deus tem Y. E o martírio já começa por aí. Até porque o David, que morreu, ele falava isso. Morrer por Jesus é muito fácil. Muito fácil. Morrer por Jesus é extremamente fácil. Agora, viver por Ele que é difícil. Você ter uma vida de renúncia e ter uma vida realmente de martírio e escolher morrer todos os dias para que Cristo nasça é realmente difícil. Estamos no tempo da última comissão, da grande comissão. E se nós estivermos com os ouvidos aguçados, com os nossos sentidos sensíveis, para sabermos o que Cristo quer falar com nós, nós ouviremos Ele nos chamando para esse grande comício. Nós ouviremos Ele nos perguntando se nós aceitamos beber do cálice que Ele bebeu. É fácil? Não. E Ele não nos prometeu que o Evangelho seria fácil, que a nossa vida seria fácil. Mas que era para a gente ter bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo. Ele venceu a morte. E a Camila, o David e o Samuel não morreram. Eles descansaram no Senhor e estão muito melhores que a gente. Cumprindo o grande comício. E isso não era só para a Camila, para o David ou para aqueles que estão nos países perseguidos. Isso é para nós. Eu creio, de verdade, do fundo de todo o meu coração, que eles foram uma semente para o Brasil. A vida deles foi uma semente que vai gerar um legado, por mais que com pouca idade, que não tenha tido filhos, pela vida dos outros, eles gerarão um legado. E um legado de que, sim, vale a pena. Ei, você jovem, vale a pena gastar os seus dias no melhor lugar. No lugar onde a nossa alegria é completa. No lugar que não importa se a gente está triste. A alegria dele nos inunda. E enche nosso coração. Chegamos no tempo da grande comissão, sim. Estamos nos últimos tempos. E a gente tem que viver, sim. Por mais que Cristo demore 50, 60, 100 anos, nós temos que viver por Cristo como se Ele fosse voltar amanhã. Temos que dar tudo que nós temos para Cristo. A nossa pele não tem que estremecer por temor de Cristo. Aliás, nossa pele não tem que estremecer por temor dos homens. Nós não devemos temer homens, nós não devemos temer dores, nós não devemos temer a noite, os medos que estão por vir. A nossa pele tem que estremecer por medo de não sermos aprovados. Por medo de chegarmos naquele grande dia e Jesus falar, não, afasta-se de mim, porque eu não vos conheço. Não, Senhor, eu preguei em teu nome. Não, Senhor, eu cantei lá na igreja. Não, Senhor, eu cantei porque o Senhor vive naquele domingo. Mas a sua boca fala e o seu coração está longe de mim. Desculpa, gente. A gente sai aniversário e eu preciso alertar vocês isso. Porque aniversário é um tempo de amadurecimento e nós temos que amadurecer. Chega de crianças na fé, chega de crianças que sempre precisam, sempre que Deus não faz algo, e eu falo isso porque eu era muito assim, chega de crianças que quando Deus não faz algo, fica se questionando, Deus não me ama, Deus não me quer para isso, Deus não fez isso porque eu não sou uma filha escolhida, Deus tem seus preferidos. Não, só de você estar vivo hoje, você já é o preferido de Deus. Só de você estar aqui ouvindo essa palavra, você é um amado de Deus. E eu queria fazer um adentro. Você que hoje não tem o seu pai, vai passar longe do seu pai, você não conheceu o seu pai já faleceu. Só um minuto. Nunca se esqueça que o nosso pai está vivo, ele está presente, ele nunca te abandonou.
E ele é mais real do que o nosso Pai terreno. Ele é mais real do que o ar que entra em nossos pulmões. E que sempre, e sempre, e sempre, a nossa oração seja que o Cordeiro que foi imaculado receba a recompensa do seu sacrifício através da minha vida. Deus nos ama tanto que, por nos amar, Ele enviou o seu único filho. E esse filho passou pelo que a gente passa, viveu no corpo que a gente vive, pode ter sentido inúmeras dores, podem ter sorrido da cara dele quando ele falava que ele era filho de Deus. Não, como que você é filho de Deus se você está aqui? Se você fosse filho de Deus, você estava no céu. Você não precisa disso. Viveu como nós vivemos, para nos mostrar que um evangelho sem sofrimento não é evangelho. É duro, né? A gente acha que quando a gente vem para o evangelho, a gente vai receber só coisas boas e bênçãos, e carros, e tudo mais, casa própria. Não que seja errado, tá? É muito bom você correr atrás dos seus sonhos. Mas viver o evangelho é muito mais fundo, é muito mais radical, é muito mais intenso, dói. Viver o evangelho dói. Por que dói? Porque, às vezes, eu vou dar um exemplo um pouco esdrúxulo. Eu quero uma família com 5 filhos, por exemplo. Casei, estou tentando ter meus filhos, não consigo engravidar. Deus, o Senhor não me ama. Deus, o Senhor não me ama. Quando a gente busca a face de Deus e a gente realmente entende o que Ele tem para nós, a gente para de orar da forma errada. Eu não estou falando, tá, irmãos, que você que tem uma dificuldade não tem que orar para Deus te curar e te dar um filho. Mas, às vezes, não é a vontade de Deus. Eu tenho um amigo que ele é surdo. Ele ficou surdo aos 2 anos de idade, depois de pegar uma cachumba. E ele ficou totalmente surdo. Hoje ele é surdo oralizado. Ele passou na Universidade Federal de Pernambuco. Ele é muito inteligente, muito inteligente. E todas as vezes que ele chega para alguém e fala, olha, nem fala, quando as pessoas veem o implante coclear dele, as pessoas falam, posso orar por você para Deus te curar? Pode. Ele falou que teve uma vez com o irmão, ficou umas 3 horas orando. Jesus, em nome de Jesus, curou Paulo, que o Senhor resplandecesse sobre ele a sua cura. Depois, ele criou super expectativa, a pessoa mandou ele jogar o implante dele fora. Implante é muito caro, muito caro. E a pessoa mandou ele jogar ele fora, e como um ato de fé, ele fez. E ele tinha acabado de entrar no Evangelho, então ele acreditava muito que Deus poderia curar ele. Foi passando o tempo, ele foi continuando para a igreja, as pessoas continuaram orando por ele, até que nada aconteceu. Paulinho continua surdo, ele não ouve nada sem o implante. Ele fala, mas ele não ouve nada. E o que ele fala para a gente? Glória a Deus. Por isso, que o Senhor, o Cordeiro que foi imaculado, receba a recompensa através da minha vida. Porque ele entendeu que o Senhor chamou ele para a comunidade surda. Ele entendeu que Deus quer ele ali. Porque ele falou que, às vezes, se o coração dele tivesse nisso da cura, ele não olharia com tanto amor e com tanto zelo para os surdos. E menos de 1% da população surda é cristã. Hoje, Paulinho, juro, ele é muito... Eita, jura não pode jurar, irmãos. Ele é muito usado. Ele tem uns insights assim, muito bons. Ele foi para a Universidade Federal de Pernambuco. Ele faz odontologia. Os professores não dão acessibilidade nenhuma para ele. Eles vão dar aula virados de costas para o quadro. Então, como ele faz leitura labial, ele não ouve. Mas o que ele falou? Vou ver se tem
Quantos surdos tem na minha universidade? Todos os dias, Paulinho, à noite, liga para todos os surdos para fazer um culto com eles. Todos os dias. Ele não foi como escravo para uma ilha, mas ele se vendeu para o evangelho pelos surdos. Ele se entrega com todo o coração e com tudo que ele tem para aquelas pessoas que precisam. E eles precisam. Muito, 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 muito mesmo. Camila, David e Samuel estavam se entregando por povos que precisam. Os povos indígenas, eles anseiam tanto, tanto por conhecer, que se você falar que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para viver por eles, eles vão acreditar naquilo e viver aquilo com toda, assim, sua força, com toda a sua dedicação. Quando eu ouvi a frase do irmão Ian, eu não entendia. Não, eu não quero que vocês orem pelo meu país para que ele deixe de ser perseguido, senão eu vou virar crente assim como vocês. A gente se acostumou com a presença. A gente não tem mais temor de subir aqui no altar. A Adelaide até veio me falar ali, nossa, eu fui abrir o culto e eu estou tremendo. E eu sempre fico assim. Falei, que bom que você fica assim. Que se você não ficar, não faz sentido você ir lá. Quando a gente sobe aqui achando que a gente é pela nossa força, é porque a gente está aqui porque somos bons, não. Nós não somos bons. E o mais incrível do Evangelho é isso. Jesus não escolheu pessoas boas. A gente é muito pior do que a gente imagina. Muito pior. E a grande comissão está aí por isso. Ah, Sara, mas você não falou sobre beber do cálice? Sim. Paulinho escolheu beber do cálice pelos surdos. Os moravianos escolheram se vender como escravos para sempre, pelos escravos. Camila, David e Samuel morreram pelos indígenas. E vocês? Estão só acomodados aqui, cumprindo uma tabela de domingo e quarta e terça no culto, e não sei, segunda tem uma reunião da dança, então eu estou aqui. Quinta tem outra reunião, então eu estou aqui. Se nós não tivermos intimidade com Cristo, Ele não irá nos revelar os seus segredos. Se vocês abrirem Gênesis e vocês lerem a história de Noé, vocês vão ver que Deus confiou para Noé que iria acontecer o dilúvio, antes de acontecer. Noé, se prepara, constrói uma arca, porque vai acontecer o dilúvio. Por que a gente tem tanto medo do fim assim? Porque nós não somos amigos dele. Porque se nós fôssemos amigos dele, a gente não teria medo. Porque ele confiaria a nós os seus segredos. Ele compartilharia do seu coração conosco. E o que eu mais amo no Evangelho é que nós não temos que orar por... Sim, a gente tem que orar pelo que a gente quer. Mas se a gente ficar só orando pelo que a gente quer, vai ser assim... Jesus, toda noite. Obrigada por esse dia, obrigada pela minha família, que eu durma em paz, que não tenha terror noturno, mas eu quero isso. Eu quero que o Senhor faça isso para mim. Não, o Evangelho não é isso. A intenção do coração de Deus é que a gente ore, a gente chore, a gente sinta dores de parto pelo que Ele sente. A grande comissão é isso. Tem uma coisa que eu aprendi com a Fernanda Amandio, e ela fazia. E ela ouve toda segunda-feira, e o João Paulo também, as notícias do mundo inteiro. Do mundo todo. Ela procura saber as principais notícias do mundo inteiro, e ela anota num caderno, ou anota num quadro, e deixa no quarto. E todas as vezes que ela olha para aquilo, ela fala, Senhor, eu estou chorando porque eu sei que o Senhor está chorando.
Eu estou sentindo dores de parto por uma nação que eu nunca fui, que eu não sei a cultura. Porque eu sei que o Senhor está chorando. Senhor, revela os desejos do seu coração para mim. Senhor, faz com que eu chore. Chore pelo que o Senhor chora. Que eu sinta realmente dores de parto pelo que o Senhor sente. Que em meu corpo eu carregue as marcas de Cristo. Nós, como o irmão Ian sempre falava, temos que ser a esperança. Por que nos países perseguidos eles valorizam tanto o Evangelho? Porque eles não podem ouvir sobre a esperança. Cristo é a esperança, nada além dele é a esperança. Eles podem ouvir sobre o amor, eles podem ouvir sobre a verdade. Eles podem até ter sido ensinados que a verdade é não mentir, não roubar, enfim. Mas a verdade é o próprio Deus. O amor é o próprio Deus. A esperança não existe sem Ele. Nós não existimos sem Ele. Por isso que nós devemos ser todos os dias. Nós devemos viver e estar preparados. E, realmente, eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração, que pode escandalizar alguns, mas não se escandalizem, por favor. Eu realmente sonho com a igreja brasileira passando por uma perseguição. Porque eu acho que só assim, a gente vai aprender a dar valor no Evangelho. Só assim, a gente vai realmente falar, vou sentar aqui, em vez de assistir um filme, não é errado assistir filme, mas em vez de assistir filme, em vez de ouvir uma música, eu vou sentar aqui, vou ler a Bíblia e vou querer ser amiga de Jesus. O próprio Jesus fala, será que quando eu voltar, eu vou achar fé na terra? Será que eu vou achar fé suficiente em mim? E não é fé em crer que Deus vai fazer um milagre, que Deus pode abrir uma porta. É fé que Ele é o Filho de Deus. O filho da iniquidade está vindo. E se a gente não conhece quem é o nosso amigo, a gente vai se perder. A própria Bíblia fala que Deus não vai separar a ovelha dos lobos nos últimos tempos. Deus vai separar a ovelha das ovelhas. Quem realmente entendeu o segredo do coração de Cristo. Quem realmente veio para o culto, ou fez o seu culto na sua casa, e quando você ora, coração contrito e quebrantado. Ah, Sara, mas você não estava falando sobre a grande comissão? Sim, a grande comissão é isso. A grande comissão é a gente dizer sim. Sim, eu posso beber do cálice que Jesus bebeu. Sim, vai ser difícil? Vai. Quero fazer uma pergunta para vocês e quero que vocês pensem nisso para toda a sua vida. Quero que essa palavra fique no seu coração para o restante da sua vida. E se Jesus pedisse o seu casamento? Você iria escolher o seu casamento ou Jesus? E se Jesus pedisse o seu filho? Você iria escolher o seu filho ou Jesus? E se Jesus pedisse o seu emprego? Ai, Deus, mas foi um emprego que eu tanto sonhei. Sim, eu quero ele. Se Jesus pedisse para você entregar o seu filho, você entregaria? Se Jesus pedisse para você abandonar a sua família e morar num país perseguido, será que você iria? Por amor a Ele? Até porque eu não sou dos meus pais, os meus pais não são meus, a gente é emprestado, todos somos de Deus. Então, se Jesus pedisse para você abandonar toda a sua família, abandonar não, tá, irmãos? Mas se Jesus falasse bem assim, igual falou para Abraão, eu quero Isaac, o que você faria? Pensaria? Porque eu me coloco nesse lugar todos os dias. Então, às vezes eu penso, será que eu vou fazer? Será que não? E só de pensar a gente já está errado. Eu sei que somos humanos, sei que isso vai passar pela nossa cabeça, mas
se a gente duvida, até nos nossos pensamentos, do que Cristo nos pediu, do que o próprio Deus nos pediu, a gente duvida da soberania dele. E a gente tira ele do trono do nosso coração. E a maior pergunta que eu vou frisar em todos os momentos dessa palavra é: você aceita beber do cálice que Deus bebeu? Que o próprio Jesus bebeu? Você aceita dizer sim, não só para a parte boa do evangelho, porque a gente escolhe, né? Normalmente, quais partes do cordeiro a gente quer comer. A gente não tem que comer algumas partes do cordeiro. A gente tem que viver pelo cordeiro inteiro. Ah, mas essa parte do evangelho, eu acho melhor, assim. Tá, e o que você tem feito pelos pobres, pelas viúvas, pelos órfãos? O que você tem feito pelo aquele irmão que está ali na rua pedindo um pão, uma comida? Não, não vou dar dinheiro, não vou ajudar, porque senão vai comprar cigarro, vai comprar bebida. Quem está no telão? Coloca para mim, por favor, Hebreus 13. Tudo isso faz parte da grande comissão. Hebreus 13 é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia. Eu amo muito, muito mesmo. E ele diz assim, conseguiu abrir? Deixa eu só achar qual é o versículo, calma aí. É Hebreus 13. Hebreus 13 todo. Conseguiram aí? Então, vou lendo daqui até vocês conseguirem colocar. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando sem saber que hospedaram anjos. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Você já parou para pensar que alguém na rua te pedindo ajuda pode ser um anjo? É meio difícil, né? Pensar assim, mas Deus mandaria um anjo em forma de um morador de rua? Ou Deus mandaria um anjo num corpo de uma prostituta? Deus mandaria um anjo num corpo de um cara que é usuário de drogas? Sim. Sim. Jesus não morreu só por nós que estamos aqui dentro da igreja. Jesus morreu, sim, pelas prostitutas. Jesus morreu, sim, pelos que estão usando drogas. Jesus morreu, sim, pelos que são moradores de rua. E Jesus ama tanto eles, a Bíblia nos fala, que ele nos ama tanto que é um amor que é ciumento. E o que a gente tem feito para resgatar os nossos irmãos? Porque o nosso pecado não se difere do deles. O nosso pecado não tem menor diferença. Para Deus não existe pecadinho e pecadão. Não existe uma pessoa que cometeu homicídio, o pecado dela vai entrar no ranking dos maiores, e a pessoa que mentiu hoje, o pecado dele é menorzinho, né? Foi uma mentirinha do bem, então vai entrar no menor. Não. A grande comissão nos leva a olhar essas pessoas com olhos de graça, olhos de amor, percebendo que elas são tão necessitadas da graça de Deus quanto nós. O que passa na nossa cabeça quando a gente vê no jornal? Eu vi ontem ou foi sexta, uma mulher de uma igreja presbiteriana, ela foi morta pelo marido por feminicídio. E aí muita gente comentava assim, muito crente, comentando, bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido morto. Sim, eles têm que cumprir, pagar pelo que eles fizeram. E a Bíblia nos fala que a lei da semeadura é infalível. Se eles plantaram isso, se eles plantaram banana, eles não vão colher maçã, eles vão colher a banana. Mas eles são tão merecedores da graça de Deus quanto nós. Por que nós não olhamos para eles e pensamos, Jesus, por favor, que o seu amor o encontre? Porque não fomos nós que encontramos o amor de Deus. Foi o amor dele que nos encontrou. Nós somos
a grande comissão. Nós fazemos parte da grande comissão e os nossos ouvidos têm que estar realmente atentos para todos os dias nós ouvimos o Senhor nos perguntando: você aceita beber do cálice que eu bebi? João e Tiago já viviam com ele. Como eu disse, Tiago foi decapitado por Herodes e foi um dos primeiros que andavam com Jesus a morrerem. Por amor a Jesus. Porque eles não tinham uma Bíblia, eles não tinham uma igreja para ficar indo. Eles andavam com Jesus encarnado. Mas a gente anda com Jesus dentro de nós. Eu acho que se a gente chegasse no céu, eles virariam para a gente e perguntariam: como é ter liberdade de viver com Jesus dentro de você? Com o Espírito Santo dentro de você. Hoje, eu sei que vocês não precisam mais fazer sacrifícios para ter um Espírito Santo, e o que nós temos de mais precioso não é o tanto de dinheiro que nós temos na conta. Não é a nossa casa ou o nosso carro multimilionário. Não é as viagens caras que nós fazemos. O que nós temos de mais precioso é o Espírito Santo morando em nós. Eu sei que essa palavra é um pouco difícil de se ouvir. Eu sei que muita gente, às vezes, gostaria de que eu estivesse pregando uma palavra: ai, Deus é o amor, e Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar toda a herança porque você é filho dele. Sim, nós somos filhos e co-herdeiros com ele. E se nós formos filhos, nós vamos viver como nosso Pai nos mandou viver. Tem uma música que eu gosto muito, que ela fala que muitos querem só as mãos, porque as mãos abençoam. E que nós queremos os pés de Jesus. Que nós queremos andar como Jesus andou. Que nós queremos pisar onde Jesus quer que nós pisemos. Que nós não queremos só as bênçãos. Que a gente quer também a parte difícil do Evangelho. Que essa palavra realmente venha de encontro ao seu coração. Que você escolha e decida viver por Ele. Viver pelo seu Pai. E hoje é o Dia dos Pais, não poderia ser uma palavra diferente. Eu estou desde sexta, eu e os meninos, pirando com essa palavra na cabeça. Pirando. Nossa cabeça está fritando. E todas as vezes que eu paro um pouquinho e não tenho que fazer nada, vem essa palavra na minha cabeça. Será que vocês, como os moravianos, teriam coragem de se vender como escravos? Será que vocês iriam para longe, assim como Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Onde que é, Jesus? Onde que é? Me mostra onde é. Não vou te mostrar. Confia. Já parou para pensar que, às vezes, a não resposta de Deus, o silêncio de Deus, é Ele querendo e nos mostrando que nós devemos depender dEle? Não, eu não vou te dar uma resposta agora porque você quer. Não. Eu quero que você confie, faça, mesmo não sabendo. Eu já contei aqui em outra pregação que eu ia para as missões e por 2 vezes não deu. A primeira não deu certo, peguei Covid, chorei horrores e liguei para todos os meus amigos que iam falando que Deus não me amava e que Deus amava mais eles porque eles iriam e eu não. E aí, tranquilo, eles foram me acalmando e o meu pai também. Meu pai falou palavras bem duras, na verdade, mas que foram necessárias. Você é besta? Você está chorando por quê? Se Deus disse não, é não. E glória a Deus por isso. Não era o seu tempo. No outro ano, ia fazer missões de novo. E parece que foi a mesma cena, né, pai? Foi do mesmo jeito. No dia de ir, a mala estava toda pronta, eu já estava arrumada. Eu só cheguei com o celular na frente do meu pai chorando, igual da primeira vez. Pai, eu não vou, eu estou com Covid de novo. Pai, como assim? Eu fiquei 1 mês de isolamento e eu estou com Covid de novo. Meu pai estava dormindo. Ele levantou na hora. Mentira, não é possível. Não, como a gente vai fazer? Vamos para uma tarde de um postinho e a gente vai fazer esse teste, porque eu creio que você pode não estar com Covid.
Falei, não, pai, já está escrito aqui, é porque eu estou com Covid mesmo. E aí a gente foi num posto, a gente ficou umas 2 horas na fila para confirmar o que eu já sabia. Estava com Covid mesmo. Fomos até a minha tutora, que ia comigo para o sertão. E ela virou e falou bem assim, não, eu não vou deixar você desistir. Nem que você não faça o teórico da escola, que você só vá para o prático, mas eu vou te levar. Vamos fazer o seguinte, se o teste deu positivo, você está até com 7 dias de Covid. Você vai refazer o teste na quinta-feira. Isso era uma segunda. Na quinta-feira, você vai refazer o teste. E você vai nos encontrar lá na chácara. Aí eu não vou, Deus não me ama. Não quero. Ela, não, você vai. Você vai, eu vou te mandar mensagem todos os dias e você vai. E já deu certo. E aí, beleza, fiquei isolada, né, porque eu estava com Covid. Na quinta-feira, eu fui com meu pai. E eu pensando, meu Deus, esse teste é muito caro. Se der positivo, vai ser uma tristeza. Só que, por mais que eu pensasse isso, o meu coração cria, com todas as forças, que era isso que Deus tinha me chamado. E eu tinha dito sim para beber o cálice que Jesus bebeu. Só que eu não entendia, né, que era difícil e tão difícil. Fui para a viagem. É muito difícil. Fui para a viagem. Chegando na viagem, a gente estava esperando o restante da galera que ia com a gente chegar. E, do nada, eu tinha acabado de comer. Foi Deus isso que providenciou. Do nada, o meu celular começa a apitar muito. Compra aprovada, compra aprovada, compra aprovada, compra aprovada. E eu pensando, meu Deus, eu nem tinha tanto dinheiro na conta assim para dar tanta compra aprovada. Aí eu já mandei mensagem para os meninos que estavam chegando, socorro, socorro, socorro. Alguém me ajuda a ligar para o meu pai. Nesse mesmo dia, o meu voo tinha sido cancelado e já tinha sido assim um caos. E eu estava, meu Deus, eu quero meu pai aqui. Meu pai que resolve tudo para mim, socorro. E aí eu já estava meio assim, né? Meu voo foi cancelado. Mas Deus preparou para a gente ir no voo. O meu voo tinha muitas escalas com o menino que ia comigo, no meu prático. Ele comprou no mesmo voo. E Deus providenciou um voo direto. Eu já fiquei, glória a Deus, o Senhor é bom. E aí, com a maioria do pessoal que ia com a gente. Eu falei, Deus é bom e tudo mais. A gente dormiu o voo inteiro, chegamos sossegados, na paz de Cristo. E aí, quando começou a dar compra aprovada, falei, pronto, gente, não era para eu ter vindo mesmo. Clonaram o meu cartão. Aí eu fui abrir minha carteira desesperadamente para cancelar. O meu cartão não estava na carteira. Então, não tinham clonado meu cartão, tinham roubado meu cartão. E eu não tinha percebido, eu não sei como, porque eu andei com a minha bolsa todo o tempo abraçada comigo, para justamente não perder. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu vou comer? Meu Deus. Eu não tenho mais dinheiro, o que eu vou fazer? Eu ainda tenho 1 semana e meia aqui, como que eu vou viver? Porque a cidade que a gente estava era mais ou menos 7, 8 horas de Fortaleza. Então, tinha um ônibus, tinha comida e tudo mais. Chegando lá, eu não sei como, apareceu um dinheiro na minha conta. E a gente tinha acabado de visitar meninos, que eles tinham falado que o pai, que era aniversário dos dois, eram próximos, e o pai não tinha... a gente perguntou como que eles comemoravam. Eu estou adiantando, porque meu tempo está acabando. O pai perguntou como que eles comemoravam. A gente perguntou, aliás, como eles comemoravam o aniversário. O pai deles tinha falecido. Só tinha os 3 filhos... A mãe deles, perdão. Tinha falecido, só tinha os 3 filhos e o pai. E lá, eles vendem chapéu de palha por R$ 2,50. Então, eles não juntam muito dinheiro. Não é Se brincar, nem um salário mínimo eles ganham. Mas eles são muito felizes. E eles oferecem absolutamente tudo que tem na casa deles para a gente comer. E aí, a gente chegou lá, e a gente conversando com esses meninos. E aí, eu e um menino que estava lá, a gente teve o discernimento de ver o tamanho do pai deles. Oi, tudo bem? Quanto vocês calçam? Assim, despretensiosamente, né? Quanto vocês calçam? Eles falaram um número certinho do nosso tênis. Eu falei, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu só trouxe esse tênis, como eu vou fazer? Eu tinha outro, né? Mas outro era branco e lá era terra. E aí, a gente deu os tênis.
E esse dinheiro apareceu na minha conta. E aí eu falei, amanhã é aniversário do outro. Meu amigo já tinha tido o discernimento da casa. E eu falei, Deus me mandou fazer um bolo. Só que eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para comprar o bolo. E lá não tem muita energia elétrica. Como que eu vou fazer esse bolo? Meu Deus, me ajuda. Falei para os meninos. E falei para um responsável da base que estava com a gente. Falei, olha, Dunga, eu quero muito fazer E ele é confeiteiro, e eu não sabia. Falei, Dunga, eu quero muito fazer um bolo para esses meninos, Jesus no meu coração, que Jesus colocou no meu coração, que a gente tem que fazer um bolo. Fui lá, comprei as coisas. A cidade não deve ter nem 300 habitantes, então é extremamente pequena. A gente foi lá, comprou as coisas e foi. Entregou, os meninos ficaram super felizes. Nesse mesmo dia, a gente atravessou a ponte, que não eram nem 100 metros, para outra cidade, que se chama Parupuí. Lá é um dos maiores lugares de Fortaleza que fica um Comando Vermelho. Nesse dia, eu realmente entendi que o meu amor por Jesus não estava no dinheiro que Deus tinha dado na minha conta para eu fazer o bolo, não estava no cartão que eu tinha perdido o dinheiro, não estava em nada disso. Porque quando a gente chegou na cidade, eles mataram um cara e colocaram ele enforcado no centro da cidade, para meio que dizer que ele tinha se enforcado, mas tinha sido o Comando Vermelho. Então a cidade já estava toda de luto. E a gente, meu Deus, como a gente vai fazer? Como a gente vai cumprir a grande comissão? Chegando na outra cidade, a senhora não olhava para o nosso rosto. E aí a gente falou, o que a senhora tem que a senhora não olha para o nosso rosto? Ela, estou decorando o sapato de vocês. Porque se eu ver algum sapato desses por aí, eu sei que foram eles que mataram vocês. E tinha uma motinha que ficava toda hora circulando a gente. E a gente ficou... mãe, você está descobrindo isso agora, porque eu não ia te falar isso lá, senão você ia me mandar embora para casa. E tinha uma motinha, e não eram pessoas muito velhas. Eram jovens. Eram jovens. E aí, para vocês perceberem que realmente eu creio que a perseguição ajudaria a igreja a realmente ser igreja, a gente chegou e falou bem, evangelismo a gente aborda de uma forma diferente. A gente não chega entregando panfleto. E aí a gente chegou numa casa. A senhora tinha um centro de umbanda. E ela falou assim, oi, tudo bem? Qual é o nome da senhora? Eu sou a fulana, eu sou a ciclana, eu sou o Deltrano. E a gente veio cada um de uma cidade diferente, porque um homem pagou para a gente estar aqui para falar com você. E ela já foi se abrindo, assim, não, pode entrar, senta aí. Vou pegar uma comida para vocês. E aí a gente falou, não, um homem pagou nossa passagem, a gente veio aqui, um homem que nos mandou vir falar com a senhora, e esse homem te ama muito, ele te ama tanto que trouxe pessoas de lugares tão diferentes, porque era eu de Brasília, uma menina do Rio e o Álvaro do Rio Grande do Sul. Trouxe pessoas de lugares tão diferentes só para falar que a senhora é amada. E aí ela olhou para a gente, e aí a Lili começou a ter palavras de sabedoria sobre uma menina, a filha dela, e a filha dela começou a chorar muito. E ela nos recebeu tão bem, e os tamborzinhos todos atrás, assim, a gente falando do Evangelho. E aí ela nos recebeu tão bem, que nos mostrou que o coração das pessoas que não estão dentro da igreja creem mais do que as que estão. A gente chegou na porta seguinte. Oi, tudo bem? Meu nome é Sara, meu nome é fulano, meu nome é ciclano. E a gente está aqui porque um cara nos enviou aqui para falar com a senhora. Eu já sou crente da Assembleia de Deus e eu não quero ouvir. Fechou a porta. E aí a gente só ficou pensando, meu Deus, a situação está mais feia do que a gente imagina. Porque se uma mulher que se dizia crente falou que não queria ouvir sobre o maior amor da vida dela, a gente se acostumou com a presença, a gente se acostumou a ouvir falar de Jesus, e a gente se acostumou. E eu falo isso porque a igreja brasileira... Por que o avivamento que teve em Asbury, nos Estados Unidos, fez tanto sucesso? Porque lá tinha a igreja, mas Deus não mandava o pão, Deus não se revelava tão fácil. Então, quando Deus começou a realmente se revelar, fizeram filas para ver que aquilo estava realmente acontecendo. Por que a igreja não está entupida de gente? Porque a gente se acostumou.
No dia que eu vou para a igreja, Deus vai falar comigo e está tudo certo. Quando eu quiser, Deus vai falar, Deus vai agir e tudo bem. E não é assim. Por isso que o irmão Ian falou, não quero que o meu país não sofra perseguição, senão eu vou ficar assim como vocês. O que falta para você realmente fazer parte da grande comissão? Medo? Se você deixar o medo tomar o trono do seu coração, você está tirando Jesus dele. Se você deixar... Jesus, mas o Senhor me falou que eu ia para tal lugar e eu não tenho dinheiro. Se você deixar o medo disso, você não crê na soberania de Deus. Você não crê que o mesmo que falou vai cumprir. As promessas de Deus não são, vou te levar para um país, ou vou te dar, vou te dar tal coisa. Ai, Deus, mas eu não tenho dinheiro para isso. Quem disse que ele precisa de dinheiro? Se ele é o dono do dinheiro. A grande comissão é o que mais importa no Evangelho. O Evangelho dentro dessas 4 paredes é muito lindo, é muito fácil, é muito poético. Mas eu falo porque eu sou missionária. Então, a gente que decidiu isso, a gente que decide isso, porque isso é uma decisão também, Deus não vai colocar uma arma na sua cabeça e falar para você ir. A gente sofre uma vida que muitos crentes dentro da igreja não sofrem. A gente não tem dinheiro, porque a gente não trabalha, a gente vive para o reino, Deus que nos sustenta. Tanto que, às vezes, sai até uns vídeos famosinhos no Instagram, até da Jacum, com a parceria com a Dunamis. Jesus falou que eu vou para a Ásia. A gente tem até amanhã para conseguir 40 mil reais. E aí, no outro dia... Eita! E aí, no outro dia, eles arrecadam quanto? 40 mil reais. Por quê? Porque foi uma pessoa que doou? Não. Porque se Deus prometeu, Ele vai fazer. Só que, para isso, a gente tem que escolher beber no cálice dele. Morrer para Cristo é muito fácil. Viver por Ele que é difícil. Renunciar às nossas vontades pelas dele é muito mais difícil. Muito difícil. Então, eu queria saber se você está pronto para beber do cálice que Jesus bebeu. E, por último, eu queria só ler um texto, antes de eu sair e passar para o meu pai. Abre para mim, por favor, em Apocalipse 5. Apocalipse 5. Por gentileza. Para nós finalizarmos. Diz assim: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono o livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois, vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e a imagem dele é bem assustadora. Assim, para quem não lê e vê a imagem do cordeiro, é muito assustadora. Eu queria ter trago. Mas eu vou postar no meu Instagram, quem me segue lá vai ver. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados
a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita, daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos justos, dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir o selo, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, raça, língua e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam um trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno ao Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra, e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória, o poder para todo sempre. O que falta para você beber do cálice que Jesus bebeu? O que falta para os nossos ouvidos estarem sensíveis para ouvirmos Jesus nos chamando para a grande comissão? Aqui fala que Jesus comprou todos os povos, todas as línguas, todas as raças e todas as nações. Ele está esperando trabalhadores. Porque a Bíblia fala: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, a última frase e o apelo que eu quero deixar para vocês é: não se acomodem. Não se acomodem com essa cadeira, não se acomodem com essa igreja cheirosa, com toda essa estrutura. Não se acomodem. E quando eles perguntarem no momento de dificuldade onde está o seu Deus, você responda com propriedade: está dentro de mim, ele vive dentro de mim. Por isso eu posso crer no amanhã. Por isso eu vou gastar a minha vida para ele. Ele tem olhos como fogo, na sua boca há uma espada, os seus cabelos são como a neve. Se isso não te traz esperança, você tem que rever o seu conceito de evangelho. Então, antes de eu terminar, eu quero orar. E eu queria que, se você, através dessa mensagem, eu não gosto muito de fazer isso, mas se através dessa mensagem você decidiu dizer sim. Sim, podemos beber do cálice que o Senhor bebeu. Sim, por mais que doa, eu vou beber do cálice que o Senhor bebeu. Vem aqui na frente. Eu vejo isso muito como um passo de fé. E de que realmente, através desse sim que você está dando, muitas coisas na sua vida podem andar, caminhar. Sim, Jesus, eu vou beber do seu cálice e eu vou te servir. Eu vou participar da grande comissão no meu trabalho. Sim, Senhor, eu vou participar da grande comissão na minha família. Sim, Senhor, eu vou participar da grande comissão em um povo que não te conhece. Sim, Senhor, eu vou fazer missões transculturais. Sim, Senhor. Sim, eu posso beber do cálice que o Senhor bebeu. Amém. Eu posso beber do cálice que o Senhor bebeu. Eu quero beber do cálice que o Senhor bebeu. Eu quero sofrer como meu rei sofreu. Por mais que doa nos meus ossos. Por mais que eu desfaleça. Por mais que eu não tenha reputação. Eu quero. Eu quero. Eu quero sim, Jesus, chorar pelo que o Senhor chora. Eu quero sim, Senhor, sentir dores de parto que doam em mim, Jesus. Pelo que o Senhor sente. Eu quero chorar com os que choram. Eu quero ajudar o pobre, o órfão e a viúva. Eu quero, Jesus. Nós queremos, Jesus, beber do seu cálice. Nós não dizemos sim, Jesus, apenas para uma parte do cordeiro. Mas dizemos sim, Jesus, para o cordeiro inteiro. Nós queremos comer do cordeiro inteiro. Nós queremos entregar a nossa vida, Jesus. Nós queremos, Jesus,
ser realmente, Jesus, participantes da grande comissão. Não nos deixe de fora do que o Senhor está para fazer, Jesus. Jesus, levante pessoas que irão para países perseguidos. Levante, Jesus, missionários transculturais que vão para lugares que falam outras línguas, Jesus. Jesus, levante missionários, Jesus, para irem, Jesus, para os ribeirinhos, para os indígenas, para os ciganos, para os sertanejos, Jesus. Jesus, que todos todos possam ouvir o seu nome. Que todos possam ouvir o seu nome, Jesus. Mas que o Senhor também mude algo dentro de nós. Que o Senhor nos faça, Jesus, comissionários dessa grande comissão. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos envie recursos, que o Senhor providencie tudo, Jesus. Mas que nós possamos entender que sem o Senhor nós não somos nada. Obrigada, Jesus. A nossa esperança está em Ti. A nossa esperança está em ver os Seus olhos como fogo, Jesus. Jesus, nós iremos até onde for preciso para ver a Tua face. Então nos mostra a Tua face. Nos faça, Jesus, com o coração contrito e quebrantado, Jesus. Jesus, nós que Te queremos. Nós te ansiamos e que esse seja um lugar, Jesus, em que o Seu nome seja entronizado, Jesus. Que nós tenhamos liberdade no Espírito para pular, chorar, cantar. Que nós tenhamos, Jesus, liberdade no Espírito. Que essa igreja tenha liberdade no Espírito, Jesus. Jesus, que nós possamos ser realmente Seus amigos. Que o Senhor confie a nós o Seu coração. E que o Senhor possa ser tudo em nós. Tudo em nós. Que nós possamos perder tudo, Jesus, menos a Tua presença. Que a gente perca tudo, Jesus, mas se a gente perder a Sua presença, Jesus, a gente não consegue mais viver. Então, por favor, nos leva a esse lugar de contemplação, de adoração, de louvor, de oração. Que nós possamos Te sentir todos os dias. Que nós não precisemos, Jesus, de uma pessoa, Jesus, para colocar a mão na nossa cabeça, para nós Te sentirmos, para o Senhor falar conosco. E, por favor, confie os desejos do Seu coração para nós. É isso, Jesus, que eu Te peço. Que nós realmente possamos ver a Sua face. Que nós possamos, Jesus, Te tocar. Que nós possamos Te sentir, Jesus. Que o Senhor nos dê discernimento da Sua palavra. Que não venham ser só letras, Jesus. Que venha ser a Sua palavra viva e dentro de nós. Porque eu sei que vai chegar um dia que a gente não terá mais ela física. Mas que o Senhor possa ser a própria palavra dentro de nós. Que nós possamos ser a resposta que esse mundo precisa. Que nós possamos, Jesus, não confiar em governos. Que nós não confiemos, Jesus, em pessoas. Que nós não venhamos confiar, Jesus, em coisas. Mas que nós confiemos no Senhor. Que o nosso coração esteja submetido a Ti. Que a nossa mente e todo o nosso corpo, em nome de Jesus, se submeta a Ti, à Sua vontade. Em nome de Jesus, nos toca, Jesus, com um toque diferente. Muda o nosso coração. E nos faz, Jesus, cada dia mais nos parecermos com o Senhor. Nos parecermos contigo, Jesus. Jesus, que as taças, Jesus, estejam cheias, Jesus, e que o nosso incenso, que a nossa adoração suba como um aroma suave a Ti. Que todos os dias, Jesus, a gente enche as taças de adoração, de oração, de louvor, de devoção, Jesus, de uma vida devota a Ti. Em nome de Jesus, nos dê tudo o que nós precisamos e não o que nós queremos. Nos dê o Senhor e a Sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Queimou todos os outros amores.
tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Coloque a mão no seu coração e que você possa declarar isso: Senhor, eu quero tomar desse cálice. Senhor, me leva a ter essa sede por Ti a cada dia, assim como no primeiro amor, Senhor. Eu preciso que isso seja aquecido no meu coração. Senhor, que eu não seja um crente que venha estar aqui porque o Senhor abre uma porta, mas porque o Senhor abre as janelas do céu sobre a minha vida, para que eu entenda que eu sou filho desse Deus, e que eu possa entender, Pai, que a África também pode ser o meu vizinho, que o meu parente pode ser, sim, meu Deus, aquela pessoa necessitada. Desperta-nos, Pai, para ganharmos almas. Desperta-nos, ó Pai, para lançarmos a palavra, testemunharmos da verdade. Acenda, Pai, assim como aqueles discípulos que estavam indo para o caminho de Emaús, Pai, estavam ali tristes, abatidos, Pai, mas o Senhor teve um encontro com eles, e ao ter um encontro com eles, a Tua palavra diz que o Senhor andou com eles, até o momento que o coração deles foram aquecidos. Aqueça o nosso coração, acenda o ministério que o Senhor tem na vida de cada um, Pai, que cada um aqui que tem o seu chamado, esse chamado em relação à obra do Senhor, seja aquecido no seu coração. Nada venha impedir o que o Senhor tem para fazer, e o Teu nome seja glorificado. Obrigado, meu Pai, nesta manhã por esta palavra. Obrigado, meu Deus, por essa mensagem ministrada ao nosso coração, em nome de Jesus. Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Tome o seu assento. Não deixe com que nada roube o que Deus tem para fazer sobre a nossa vida, sobre a nossa história, e acima de tudo, do propósito. Está muito fácil para distrair as pessoas, né? Antigamente era fácil, até mesmo se você observar nas igrejas evangélicas no geral, quando a gente orava, o diabo se manifestava. Hoje o diabo nem isso mais se manifesta, porque ele já sabe que não precisa disso mais. Ele distrai os crentes muitas vezes com outras coisas. Os crentes se distraem tão facilmente, e mesmo até dentro de um culto, eles querem escolher o cardápio daquilo que eles querem comer. Eles não entendem que é aquilo que Deus quer falar conosco. A gente precisa buscar aquilo que Deus tem, para que justamente o nome dele seja glorificado. Então se atente naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, e o nome dele será bendito.